Ok, pergunta rápida, sem pensar muito. Qual dessas duas pinturas é melhor? Seria aquela tão complexa que demorou anos para ser produzida, que é cheia de detalhes técnicos e proporções matemáticas que só um gênio seria capaz de fazer? Ou aquela que qualquer chimpanzé pode fazer em poucos segundos jogando tinta na tela? Você tem 5 segundos. A resposta pode parecer óbvia para você. É claro que a primeira pintura, que exigiu grande talento e esforço, vale mais do que aquela que não precisou de nada disso. Mas por mais bizarro que isso soe, existem pessoas que discordam de você. Os relativistas, como eu gosto de chamá-los, acreditam que não há critérios para definir a qualidade da arte. Para eles, é tudo uma questão de opinião pessoal. Se alguém acha que a segunda pintura é melhor do que a primeira, então, para essa pessoa, essa é a verdade. Só que existe um pequeno problema aqui. Pouquíssimas pessoas honestamente acreditam que a segunda pintura é melhor do que a primeira. A esmagadora maioria da população, mesmo os leigos no assunto, entendem que a primeira pintura é sem sombra de dúvidas a melhor. É apenas natural para nós, os seres humanos, que valorizemos obras que requerem mais esforço e talento para serem produzidas. Isso não acontece simplesmente porque essas obras são mais complexas e, consequentemente, recheadas de detalhes, mas também porque todos nós sabemos como é chato quando nosso talento e esforço não são reconhecidos. Por esses mesmos motivos, críticos de obras de arte como eu muitas vezes reclamam de certo recurso de roteiro, o chamando de barato ou preguiçoso, enquanto elogiam a construção de certos elementos de uma obra como genial ou trabalhoso. Fica claro aqui que existe um valor fundamental no talento necessário e na quantidade de esforço colocado na produção de uma obra. Ninguém em sã consciência diria que um pedaço de pedra é melhor do que o Davi de Michelangelo. Mas, então por que ambos o pedaço de pedra e as esculturas de Michelangelo são mostrados em museus como arte, ou mesmo boa arte? Por que alguém diria que uma pedra é tão boa quanto, ou até mesmo melhor do que uma escultura? A resposta é, na realidade, muito simples. Já ouviram falar da história da roupa do rei? Essa história conta que certo vendedor disse a certo rei que em suas mãos estava uma roupa invisível aos idiotas. Ou seja, quem dissesse que o vendedor não é nada mais do que um charlatão seria considerado um imbecil, pois não entende a suposta beleza daquela roupa. Na história, o rei ficou com tanto medo de ser chamado de idiota que decidiu pagar muito caro pela tal da roupa e começou a utilizá-la em seus desfiles reais. Mas a verdade foi exposta quando, em um de seus desfiles, uma menininha apontou para o rei e disse, em voz alta, enquanto dava risada: "Olha, mamãe, o rei tá peladão!" E então, quem é o idiota aqui? Aquele que defende a existência de beleza e qualidade em algo que não existe? Ou a criança que, em sua honestidade, ridicularizou toda essa estupidez? Algo muito parecido tem acontecido hoje em dia. Se eu, um desconhecido, enfiar tinta no meu nariz e espirrar em frente a um quadro, ninguém vai achar aquela uma bela obra de arte. Mas se este quadro estiver em um museu, assinado por um artista famoso e com um título completamente aleatório como Noites de Verão em Paris, imediatamente surgirão muitos inteligentes que apreciam a beleza da roupa do rei e que oferecem milhões e milhões de dólares pela pintura. E como se essa desonestidade intelectual não bastasse, existe um problema ainda mais fundamental em considerar trabalhos de nenhum esforço ou talento como bons. Isso vulgariza a qualidade. Se qualquer coisa, como por exemplo, pedaços literais de merda podem ser boa arte, isso significaria que não há valor na qualidade. E para os analfabetos culturais que desconhecem algumas das melhores obras de arte produzidas pela Pixar, solicito que tentem aprender um pouco deste desenho animado supostamente para crianças. Mas o papai diz que nossos poderes não devem ser vergonha. Eles fazem a gente ser especial. Todo mundo é especial, Flash. Que é outro jeito de dizer que ninguém no mundo é. Fica claro então que precisamos de algum tipo de critério para determinar a qualidade. Pelos motivos apresentados neste vídeo, eu sugiro que talento e esforço
sejam usados como alguns dos critérios para avaliar a qualidade de uma obra de arte. Claro que se alguém honestamente gosta de um quadro literalmente em branco, esse é o gosto individual dessa pessoa. Se ela quer comprar esse quadro branco, gastar muito dinheiro com isso, que seja. Mas se você não é capaz de apontar para nenhum valor na obra em si, deixe de ser pretensioso e não a chame de obra-prima. E se ainda assim você quer fazer parte do grupo de idiotas que elogia a roupa do rei, seja no mínimo consistente. Se você pagaria 10 milhões de dólares em uma pedra, como alguns já fizeram, pague a mesma quantia por uma pedra que se acha na rua. Se você pagaria 275 mil euros pela obra-prima, que são alguns pedaços literais de merda colocados dentro de uma lata, como alguns já fizeram, espero que pague o mesmo quando eu colocar a minha bosta em uma lata. Se você não fizer isso, e sejamos sinceros, não fará, então você não é nada mais do que um imbecil pretensioso e desonesto que vulgariza esforço e talento em benefício do excremento e da preguiça de pessoas famosas.